O título da mensagem de hoje é 7 segredos da oração respondida. Temos citado frequentemente Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Resposta à oração. E aqui nós temos então, para nosso comentário, 7 segredos da oração respondida. Vamos à Bíblia e mostrar alguns exemplos de orações respondidas. Por exemplo, quando Moisés fugia do exército egípcio que vinha em perseguição com um grande exército para forçar os israelitas a voltarem para o cativeiro babilônico, aliás, cativeiro egípcio, Moisés orou a Deus. E o mar vermelho se abriu, se dividiu em dois e o povo passou a pé enxuto. Um milagre extraordinário. Mais tarde nós lemos, quando Elias orou, porque o povo de Israel havia se voltado para a idolatria, motivado pela rainha Jezabel, adoradora de deuses, Baal, Azera, e o povo estava se inclinando. E Elias aceitou o desafio para clamar cada qual ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Efetivamente, o Deus de Israel, nosso conhecido Jeová, respondeu com fogo do céu, e assim aquele sacrifício que era para provar a existência do Deus verdadeiro se consumou através da oração de Elias. Mais tarde ainda, nós notamos quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, dentre eles foram 4 jovens, que eram jovens educados, grandes conhecedores, e foram viver no palácio do rei Nabucodonosor, e ali vivendo então, eles tiveram dificuldade de se adaptar, porque havia idolatria, e o rei começou a beneficiar Daniel, porque ele era um homem entendido em sonhos, em visões, para interpretar para o rei Nabucodonosor. E assim ele granjeou simpatia, e o rei futuro que se sucedeu a Nabucodonosor, Dario, propôs levantar um grupo de líderes e colocar Daniel como chefe. A isso despertou a inveja dos demais, que propuseram para o rei um tipo de decreto em que durante 30 dias ninguém podia pedir nada a ninguém, a não ser ao próprio rei. Só que Daniel tinha o costume de diariamente, 3 vezes ao dia, adorar o seu Deus. E ele abria a janela, e ele foi visto orando a Deus, e foi denunciado, foi jogado na cova dos leões, e passou uma noite lá. Mas os leões não o tocaram. Quando pela manhã o rei, ansioso, querendo saber se ele sobrevivia, deu um grito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus te livrou da boca dos leões? E a resposta foi positiva: sim, Deus fechou a boca dos leões. E aí então ele saiu livre, porque a oração de Daniel foi ouvida. Então nós temos esses exemplos que abrem a nossa fé para receber de Deus o que a Bíblia apresenta como sendo promessa de Deus para nós. Então apresenta outros relatos de orações respondidas, e ela nos recomenda a oração como a forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus, como Jesus prometeu em João 14, versículo 14, o que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Ainda assim, algumas orações parece que não foram percebidas. Por quê? Aqui estão 7 princípios que ajudarão você a orar mais eficientemente. Primeiro, mantenha-se ligado a Cristo. Está em João 15, 17. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Quando priorizamos nosso relacionamento com Deus e nos mantemos sempre em contato com Ele, estaremos ouvindo e buscando resposta para nossas orações que de outra maneira passariam despercebidas. Segundo, mantenha a confiança em Deus. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Palavras de Jesus em Mateus 21, 22. Crer ou ter fé significa que estamos realmente esperando que nosso Pai Celestial supra nossas necessidades. Se você está preocupado por falta de fé, lembre-se de que nosso Salvador fez um milagre em favor de um homem que clamava em desespero. Marcos 9, 22, ele dizia para Jesus: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele se mostrava incrédulo, mas queria sair dessa situação de incredulidade. Concentre-se apenas no exercício da fé que você tem. Não se preocupe com a fé que você ainda não tem. Terceiro, submeta-se humildemente à vontade de Deus, como lemos em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração, além de nos conceder coisas. Por isso, algumas vezes Ele diz não, algumas vezes nos conduz noutra direção. Então, oração é uma maneira de conseguirmos mais e mais intimidade com a vontade de Deus. E para desfrutarmos desta intimidade, Jesus aconselhou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em secreto. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. Precisamos estar sensíveis às respostas de Deus e aprender delas. Manter um registro, por exemplo, de pedidos específicos e as respostas recebidas e a data quando isso se deu. E o Espírito Santo ajudará você a pedir corretamente, pois o Espírito Santo, como pessoa, terceira pessoa da Trindade, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, como lemos em Romanos 8, 27. Lembre-se que nossa vontade sempre seria igual à vontade de Deus se pudéssemos ver o que Ele vê. Quarto, espere pacientemente em Deus. Como diz o salmista no Salmo 40, versículo 1, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor quando clamei por socorro. O ponto principal aqui é manter a sua mente em Deus, manter seu foco na solução que Ele dá, e não peça ajuda de Deus no momento, e no momento seguinte você tenta afogar suas mágoas buscando algum tipo de prazer. Espere pacientemente pelo Senhor. Precisamos muito dessa disciplina em nossa vida. Quinto, não se agarre a algum pecado acariciado. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, versículo 18. Pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus na nossa vida e nos separa de Deus, como diz o profeta Isaías 59, versículos 1 e 2. Vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E tira o rosto dele para não ouvir o que pedis. Então aí está, você não pode agarrar o pecado com uma mão e buscar ajuda divina com a outra. Uma confissão e arrependimento sinceros solucionam o problema. Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança a misericórdia. Salmo 53, versículo 16. Se não estivermos dispostos a permitir que Deus nos liberte dos pensamentos, palavras e atos maus, nossas orações não serão eficientes. E temos então, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago,
capítulo 4, versículo 3. Deus não vai responder sim às suas orações egoístas. Mantenha os ouvidos abertos à vontade de Deus e Ele manterá os ouvidos abertos às suas petições. Se alguém se recusa a ouvir o que Deus tem a falar na sua oração, na sua vontade, até as suas orações são detestáveis. Então, sinta a necessidade de Deus. É a sexta colocação. Deus responde àqueles que pedem por sua presença e poder em suas vidas. Está escrito em Mateus 5, 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E sétimo, persevere em oração. Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos através da história de uma viúva insistente que sempre trazia seu pedido diante de um juiz. Finalmente o juiz disse em exasperação: esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça. Então Jesus concluiu: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Certamente que não. Lucas 18, versículos 5 e 7. Aí está, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, indicações de como você pode receber respostas às suas petições. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á.